Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente dá continuidade à retrospectiva 2012, que traça um panorama dos assuntos mais discutidos esse ano na nossa central de relacionamento. A cada semana a gente traz um tema novo para você. Hoje o Alô Senado vai relembrar um dos trabalhos de maior destaque no Congresso esse ano, que rendeu e continua rendendo muita discussão, a reforma do Código Penal. O Alô Senado Retrospectiva está começando. A reforma do Código Penal trata de temas tão diversos quanto terrorismo e enriquecimento ilícito e mexe com questões polêmicas como o porte de drogas, a eutanásia e os casos em que o aborto deixa de ser crime. Não é à toa que essa reforma vem rendendo tanta discussão. Mas em um ponto, muitos concordam. A lei precisa garantir punições mais severas aos crimes que envolvem violência e causam insegurança em toda a população brasileira. Um bom exemplo dessa preocupação é a mensagem do Alexandre Antônio de Jesus, que escreveu para a gente lá da cidade de Pedrinhas, em Sergipe. Na opinião do Alexandre, é preciso urgentemente combater a criminalidade com leis mais eficazes. Ele gostaria de saber se os senadores concordam com essa opinião. A resposta fica por conta do senador Mozarildo Cavalcante. Alexandre, na verdade, legislação existe. E nós estamos, inclusive, fazendo agora a reforma do Código Penal, colocando penas mais severas para alguns crimes. Mas, no fundo, o que está precisando mais é que o Estado, aí entenda-se o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, dê mais condições de segurança à população, portanto, com policiamento mais presente, preventivo, ostensivo, e também que haja, paralelamente, uma melhoria das condições sociais do país, para que as pessoas não sejam induzidas à criminalidade, por exemplo, por narcotraficantes, que o Brasil tem um plano global, por exemplo, como é que existe o narcotráfico numa favela no Rio de Janeiro? Lá a droga não é de lá, as armas não são de lá, entram, portanto, pelas nossas fronteiras. Então é muito complexo o problema, para dizer apenas que precisa de lei. Precisa sim, evidentemente, punir mais severamente, mas veja, até os nossos presídios não têm comportado a quantidade de presos que existe. Agora, nós estamos fazendo uma reforma do Código Penal, que ainda vai passar pela avaliação do Senado e depois da Câmara, de forma que nós possamos ter uma coisa atualizada. Quer dizer, punir mais brandamente crimes de menor significância, que às vezes ficam uma pessoa muito tempo numa delegacia ou num presídio mesmo, e punir mais severamente aqueles crimes que realmente prejudicam de maneira mais forte a sociedade. Um dos pontos mais controversos da reforma do Código Penal é a postura da lei brasileira diante dos usuários de drogas. E é exatamente disso que fala a mensagem do Luciano de Souza Almeida, de São Paulo, capital. O Luciano acredita que a droga está se tornando uma epidemia no Brasil e não concorda com a lei atual, que concentra forças no tráfico, sem criminalizar o usuário de drogas. O Luciano pergunta se existe um projeto de lei para criminalizar o usuário. Ele também gostaria de saber a opinião dos senadores sobre essa questão. O Alô Senado levou a mensagem do Luciano aos senadores Randolfo Rodrigues e Magno Malta. Luciano, boa pergunta. Eu gostaria de dizer a você que a lei de narcotráfico no Brasil hoje, eu fui o relator dela, e na lei eu proponho a criminalização do usuário, porque eu acredito nisso. Aliás, eu tenho experiência, porque eu tenho 32 anos que tive drogado da rua e presidi a CPI do narcotráfico no Brasil. Eu conheço os dois lados do balcão. Quando o projeto chegou na Câmara, virou um monstrengo. Eles tiraram essa criminalização do usuário. Nós temos que penalizar o traficante, eu acho também, mas para traficante, você colocar 100 anos, 200 anos de cadeia, é a mesma coisa. Ele entrou no crime e sabe por que entrou, não está preocupado com isso. No dia que você resolver o problema com o usuário, aí você acaba com o tráfico, porque ninguém vai usar mais o produto dele. De maneira que eu concordo com você, eu sou proponente dessa proposta da criminalização e queira Deus que nós aprovemos isso logo para ajudar a combater essa violência na sociedade. Os próprios dados que o Luciano apresenta, do aumento da ocorrência desse tipo de caso, mostra que nós estamos vivendo uma epidemia no Brasil. Uma epidemia que tem que ser combatida. Epidemia combatida pela segurança pública? Não. Epidemia combatida pela saúde pública. O usuário de droga, o simples usuário que não
tem a quantidade que caracteriza o tráfico é um doente e precisa de um programa amplo de atendimento a esse doente para que ele seja tratado e que ele se recupere. O traficante de droga, esse é que tem que ser tratado pela segurança pública. E a este é que tem que ter ações com o que já está disposto na legislação existente, declarando o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes, crime hediondo e inafiançável, e tem que ter ações por parte do Estado brasileiro mais eficazes, por um lado, no combate ao tráfico, e por outro, como saúde pública, no combate para que a epidemia não se alastre. Quando o assunto é o novo código, o pedido mais frequente na central de relacionamento do Alô Senado é a redução da maioridade penal. São mensagens como a do José Telmo Limeira da Silva, de Feira de Santana, na Bahia. Para o José Telmo, os jovens infratores estão na base de muitos problemas da nossa sociedade. Ele pergunta aos senadores, em meio a tantas discussões sobre o novo código, por que não se fala mais sobre dar aos jovens, a partir dos 16 anos, o mesmo tratamento penal dos adultos? Com a palavra, os senadores Aloysio Nunes Ferreira e Álvaro Dias. Olha, José, nós já tratamos desse assunto, sim, você tem razão, já discutimos bastante. Já tentamos aprovar aqui a redução da maioridade penal. Houve uma intervenção, inclusive, oficial do governo Lula à época para impedir que se aprovasse a redução da maioridade penal. Mas é inevitável agora esse debate quando da reforma do Código Penal. Pode esperar, José, que esse assunto voltará à ordem do dia e será debatido quando dessa discussão agora, que já começou, uma comissão ofereceu uma proposta ao Congresso, agora isso será discutido aqui no âmbito do Congresso Nacional e nós teremos um novo Código Penal e certamente essa matéria estará em destaque. José Telmo, você coloca uma questão realmente muito angustiante, porque nós temos casos em que jovens infratores são realmente perigosos, casos em que são pessoas que reincidem no cometimento de atos infracionais, que usam de meios violentos para praticá-los, que têm realmente problemas de comportamento que recomendariam um tratamento penal mais severo. Creio que a regra geral da maioridade penal aos 18 anos deve ser mantida, porque não são todos aqueles jovens infratores que apresentam essa característica de periculosidade e cujos crimes são reiterados e cometidos de forma violenta, geralmente crimes hediondos. Por isso é que eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, porque esse tema é tratado na Constituição brasileira. Começou a tramitar agora. Eu mantenho a regra geral de 18 anos para a maioridade penal, mas crio a possibilidade de, diante de circunstâncias que comprovadamente exijam um tratamento penal mais rigoroso para o jovem acima de 16 anos, que ele seja submetido realmente à pena prevista pelo Código Penal, a ser cumprida num estabelecimento especial. Se constatar que realmente este jovem merece um tratamento penal mais rigoroso, então ele será submetido ao Código Penal. Os debates em torno do novo Código Penal trouxeram à tona a preocupação dos brasileiros com a impunidade, um problema que vai desde os crimes de corrupção até os atos de violência cometidos por menores de idade. O Anderson Oliveira Marques, de Guaratinga, na Bahia, escreveu para dizer que, na opinião dele, o Estatuto da Criança e do Adolescente resulta na impunidade dos menores, porque impede que eles sejam presos. O Anderson pergunta o que está sendo feito para erradicar os crimes praticados por menores de idade. Quem responde à pergunta do Anderson é o senador Inácio Arruda. Anderson, obrigado pela sua pergunta. Um prazer poder dialogar com você, tratando desse importantíssimo assunto que é o uso de crianças ou de menores para atos criminosos. Normalmente são os maiores que usam e abusam das crianças, buscando proteção em um documento que é o Estatuto do Menor e do Adolescente, que é um instrumento muito importante para efeito de políticas públicas e não é da responsabilidade do Estatuto a impunidade de menores. O menor que é usado, ele já tem penalidades atribuídas pelo Estatuto.
e tem mecanismos, inclusive, de reclusão desses menores pelo Estatuto. O que ocorre é que cada vez mais os criminosos buscam menor idade. E nós respondemos, às vezes, equivocadamente, dizendo, vamos diminuir a idade penal. Daqui a pouco vamos diminuir para 18, para 16, para 14, para 12, vamos terminar no ventre das mães. Talvez tenhamos que usar os mecanismos que outros países já adotaram. A penalidade passa a ser dirigida também para o pai e a mãe da criança. Não é um tema fácil, então nós temos que continuar nesse diálogo, Wanderson, para que a gente possa encontrar o melhor caminho que defenda as crianças, que defenda os menores, que proteja a sociedade brasileira e que faça com que o crime continue ou possa diminuir efetivamente no Brasil. E o Alô Senado Retrospectiva de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!